Bom, pessoal, estamos na 53ª conversa sobre atualização do Código Civil, dessa vez com o nosso colega José Braulio Petri Fonseca, advogado aqui de Porto Alegre, mestre e doutor pela URGS, que que eu já conhecia, mas não pessoalmente, conheci pessoalmente numa aula para o mestrado profissional em Direito da Unicinos, a convite do nosso querido amigo professor Fabiano Koff-Plon, e gostei muito das matérias que ele comentou, né? Estamos começando alguns trabalhos juntos e quis trazer ele aqui para estar conosco no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul para falar sobre direito de empresa no projeto de atualização do Código Civil, projeto número 4 de 2025. Estava falando com o Petri, pessoal, eu tive agora, dia 18, palestrando sobre a atualização do Código Civil no âmbito do direito condominial e da multipropriedade, lá na OAB de Itajaí, né? Foi quarta-feira, eu fui quarta e voltei ontem, quinta, e hoje é sexta, estamos gravando aqui. E no direito condominial a gente viu três situações muito claras, né? É, um maior poder de decisão para os condôminos, né? Para a Assembleia de Condomínios, um rigor maior quanto às obrigações dos condôminos, né? E a proibição das locações atípicas, tipo Airbnb, salvo aprovação da Assembleia. Então, hoje é o contrário. Hoje, em princípio, só não pode se a Assembleia diz. Né? Com o novo código, não vai poder, salvo se a Assembleia autorizar. Teve uma outra alteração importante no direito condominial, a multipropriedade de coisas, de bens, né, que já é feito, né, com aeronaves, embarcações. Então a lei o Código Civil passa a prever, e o regime de incorporação aos loteamento urbano, não é edifício. Então, lá é isso que vai acontecer. Mas o direito condominial, e aí me desculpem os colegas, eu como contratualista e empresarialista falo sempre isso, ele é um direito mais prático, né? Não tão sujeito a teorias antigas de direito, como o direito empresarial, e muito mais o direito contratual, que vem lá de Roma, né? Aqui as alterações são muito grandes, as imprecisões são muito grandes, isso eu aprendi com a própria fala do colega Petri, lá na Unicinos, e ele vem nos trazer um pouco isso, né? Nos mostrar, né? Eu acho que ele vai nos assustar bastante, bem, Petri? Mas, enfim, né? Vamos entender o que está acontecendo, porque pelo que se sabe, o projeto vai para frente. Nós sabemos que o Congresso não tem condições de entender essas alterações, porque eles não são juristas, poucos são, né? E vai acontecer no direito empresarial uma certa confusão, né, ao nós aplicarmos essa prática, né, aplicarmos o direito na prática, né, levarmos a lei à prática. Petri, quero te agradecer por estar aqui conosco, te agradecer em meu nome, eu sou Arnaldo, eu sou o diretor do Departamento de Direito Civil, e quero te mandar um beijo muito grande e afetuoso da doutora Sulamita Cabral, que é a nossa presidente e que mantém aí com toda a qualidade, todo o esforço, o nosso instituto em pé e nos oportunizando esse momento. Obrigado, Petri. Te passo a palavra, meu amigo. Perfeito. Professor Arnaldo Rizardo Filho, gostaria de lhe agradecer o convite para participar aqui do circuito de exposições sobre o projeto de Código Civil. Agradecer ao IARCS também a oportunidade de troca com os interessados no tema, seus associados, agradecer à presidenta, a doutora Cabral, também pela oportunidade. É uma honra estar aqui, conversando com todos a respeito de um tema bastante relevante que tem potencial de afetar
vida de todos nós nos próximos anos, né, no país, modificar o ambiente de negócios do nosso país. Então, é apropriado que nós possamos dialogar, trocar e, eventualmente, contribuir como destinatários finais, né, desse projeto, para que ele saia da melhor maneira possível do Congresso. Então, feita essa introdução, eu acho que a gente poderia também fazer algumas distinções básicas aqui, relacionadas a como que a gente pode abordar esse conjunto de medidas relacionadas ao livro do direito de empresa, que é o livro 2 da parte especial do Código Civil. O livro, ele foi inteiramente revisado no projeto de Código Civil. No projeto, na verdade, é um projeto de reforma do Código Civil, só que essa questão também é bem particular. É tão extenso o conjunto de medidas propostas que muitas vezes a gente acaba chamando de projeto de código, né? Mas a gente precisa manter a serenidade aqui de chamar sempre de projeto de reforma, né, do Código Civil. E como o livro 2 da parte especial está sendo inteiramente revisado, a gente pode dividir a exposição de acordo com a sequência do próprio livro, né? Então, tratando de uma primeira parte da teoria geral, do direito empresarial, aspectos mais básicos, né? Fundamentais, passando depois pelo direito societário e finalizando com a junção aqui da teoria do estabelecimento e institutos complementares. Mas aí são notas bem pontuais, questões bem pontuais, porque as principais alterações estão na primeira parte e dentro do direito societário. E dentro dessa perspectiva de analisar do geral para o específico, vamos dizer assim, como é a própria divisão do livro 2 da parte especial, eu acredito que a primeira pergunta que nós temos que fazer é, por estarmos tratando de uma intenção de reformar o Código Civil, que é lei criada com o propósito de refletir os valores sedimentados dentro da sociedade e Só ter uma caráter... então, na verdade, ele nasce como atualização, não é nem reforma, é atualizar. O que É, talvez nos gere mais nos gere questões mais... ainda, né? A gente acaba ficando com dúvidas, né? Mas aí, pensando que nós estamos tratando da lei principal aqui da vida dos particulares, né? As relações privadas são essencialmente reguladas por essa lei. Ela é feita para ter um caráter perene. Então, as perguntas que nós precisamos fazer são: quando que uma reforma ou uma atualização ela é de fato necessária para modificar a previsibilidade que já existe nas relações privadas? Em que contexto que isso deve ser ventilado, né? Então, nós devemos modificar ou extinguir categorias jurídicas do Código Civil que não apresentam problemas aplicativos ou que não vêm sendo aplicadas, muitas vezes até ditas como esquecidas. Cabe que nós façamos isso sem uma justificativa suficientemente forte. Então, ainda nesse sentido, nós podemos investigar o que mudou na nossa sociedade entre 2002, ano da promulgação do Código Civil, que nós temos hoje, e 2025, o ano corrente, este nosso. O que mudou, que vem a demandar uma atualização da nossa lei, né? E aí nós poderíamos levantar algumas questões que se modificaram na vida social nossa, de lá para cá, como, por exemplo, a tecnologia nos processos de produção se intensificou, com comunicação mais avançada, trabalho, né, o regime de trabalho modificou também, a partir especialmente da pandemia, nós tivemos muitas alterações nisso, né, como as pessoas prestam serviço, em como os contratos são muitas vezes tratados, negociados, como as propostas são feitas. Então, a tecnologia auxilia e modificou um pouco o cenário. Nós temos assembleias virtuais que passaram a ser de exceção para, muitas vezes, a regra geral, né, de funcionamento aí das instituições, convocações virtuais também para essas assembleias, né? Então, a tecnologia é um primeiro pilar de modificação.
Segundo, imperativos de transparência perante terceiros, bancos, né, de informações, registros, ou análise dos dados, o tratamento dos dados, a compilação desses dados se tornou uma realidade realmente diferente, né? Hoje o volume de dados que se trabalha é muito maior. A própria LGPD veio nesse contexto todo também para dar um pouco mais de segurança para as pessoas, né, para os particulares, protegendo, então, o direito à intimidade das pessoas. Nós tivemos, numa outra vertente, a sofisticação nas práticas negociais, então, por exemplo, as transações de M&A, né, termos novos para o direito contratual ter de interpretar, práticas de negócio mesmo, com a criação de instrumentos que antes existiam na realidade só anglo-saxã e passaram a fazer parte do contexto de compra e venda de participações societárias no Brasil, né? Vou dar exemplos aqui, term sheets, os próprios acordos sócios cada vez mais complexos, Eu por vejo exemplo. isso, eu vejo isso na educação, né? Parece que a gente está conseguindo compreender a lógica de trabalho do direito anglo-saxão, né? Do Uhum. direito que vem dos costumes, né? E a gente está aqui na Civil Law incorporando bastante desses instrumentos e, ao fim e ao cabo, eles são instrumentos que, por virem do caso concreto, eles conseguem resolver o problema, né? É diferente dos instrumentos da Civil Law, que é adimplemento e inadimplemento, praticamente, de um contrato, né? Não tem esse trabalho do problema que ele acontece, como resolver o problema, né? Isso é É, bem interessante. muito. A nossa tradição aqui é muito baseada em espécies contratuais que foram sendo sedimentadas na nossa realidade ao longo de séculos, né? Vindo até do direito romano, muitas categorias. Então, a gente acaba ficando muito adstrito ao que já existe, a esses tipos específicos e mesmo tendo uma regra geral de atipicidade de contratos no Código Civil, a gente acaba se voltando muito para esse olhar mais tradicional, né? Nós temos também mudanças nos debates de governança corporativa, sustentabilidade, debates mais recentes, né? Então, também são mudanças no nosso ambiente de negócios e no nosso cenário das relações privadas. E um último fator aqui, maior debate acerca da articulação entre direito societário e direito concursal, né? Então, direito das empresas em crise e como que as regras de direito societário também se articulam com as regras das empresas em crise. São esses os fatores novos, né, circunstâncias novas, que eu pude levantar aqui fazendo uma investigação breve. E a pergunta seguinte é: ok, temos essas modificações no nosso cenário, no nosso contexto social. Examinando-se essa proposta de atualização do Código Civil, esses pontos, eles tomaram quanto da atenção do projetista? Então, gostaria de antecipar aqui uma conclusão pessoal, né, particular, e não sou dono da verdade, certamente há pessoas que pensam de modo diverso, mas muitos desses problemas levantados aqui não foram objeto de atenção no projeto de atualização, e sim questões mais antigas, questões que vêm sendo debatidas ao longo dos anos na jurisprudência, que nós já tínhamos até certa estabilidade. Então, esse é o primeiro ponto. E aí nós vamos adentrar agora nas alterações, eu vou fazer algumas críticas, eu quero também só antecipar, antes de adentrar nas críticas específicas em relação a certos artigos, que a ideia não é fazer terra arrasada e simplesmente criticar por criticar, né? As críticas, elas sempre vêm com a proposta de realmente apresentar os problemas que a gente enxerga, e incentivar que se busque um debate um pouco mais amplo e se aperfeiçoe o modelo que tem hoje, né? Nós temos um projeto, nós não temos nada ainda realmente aprovado e muito menos promulgado, então há tempo de debater, de refletir, de melhorar, para então que isso saia do Congresso ao final com maior qualidade, né? Então, nesse sentido, o primeiro artigo a gente ressaltar aqui é o artigo 966 do Código
Civil, né? O projetista aqui, ele traz uma modificação bastante significativa, que é, ao invés de falar de empresário, fala de empresa. Então, o artigo 966 passaria a ter a seguinte redação: considere-se empresa a organização profissional de fatores de produção que, no ambiente de mercado, exerce atividade de circulação de riquezas com escopo de lucro, em prestígio aos valores sociais do trabalho e do capital humano. Então, esse é o caput do artigo 966 do Código Civil. Ele estabelece que a empresa é uma organização profissional de fatores de produção e depois vai agregando elementos, né, características dessa organização. O elemento que ele agrega? Os elementos que ele agrega. Essa organização precisa se dar no Sim, ambiente de mercado, precisa envolver circulação de riquezas, ter, ok, ter escopo de lucro e sim. precisa prestigiar valores sociais do trabalho e do capital humano. Não Então, prestigia. Vai deixar de ser empresa? pois é essa a dificuldade, né? São Deixa de conceitos ser aqui também. empresa. E a gente estava falando sobre isso agora, Petri, olha que interessante. Se deixa de ser empresa, é caso de responsabilidade solidária entre todos as pessoas, os CPFs participantes. Uma das possibilidades é essa, né? A gente acaba tendo um regime antigo lá, como a Societas Romana, que era os parentes trabalhando em conjunto, tem um vínculo de confiança, mas não tem os Então, fatores esses. então temos uma involução aqui. Uma involução, é. O principal problema aqui é que nós temos muitos conceitos indeterminados, né? Então, por exemplo, o que significa, em termos práticos, exercer uma organização profissional no ambiente de mercado? E aí vem a questão: o que é feito fora do mercado? Né? Quando que é fora e quando que é dentro do mercado? E se é fora do mercado, é no que, então? E a gente vai chamar de que, então, essa relação de produção de riqueza, né? Contradição também, agora que tu falou em mercado, né? Olha que contradição. E a empresa, que é uma empresa social lá da lei da lei da economia solidária, agora que saiu ano passado, Uhum. as empresas sociais, inclusive o Mamed, o professor Mamed, ele organizou um livro sobre empresa social. E eu participei com um artigo, né? Essa empresa social, o que que ela é? Ela é uma empresa privada que tem lucro, mas deve atender primordialmente a um fim social. Por exemplo, empresas de consórcios de transporte urbano municipal, eles se submetem a fortes regramentos do município, inclusive não podendo aumentar a sua tarifa, não tem controle da própria tarifa, porque tem um objeto social que é até maior que o objeto de lucro, né? Essa empresa, então, deixaria de ser, porque ela não tem a primordialidade do lucro. E tem várias assim. É a lei da economia solidária que saiu agora, né? Pois é, essa é uma lei nova, até realmente ela merece ser discutida, né? Ser um objeto de atenção maior, porque ela traz algumas alterações interessantes, né? Nós temos também a própria linguagem das OSCs, né? E da lei 13.019 de 2014, e ali a gente tem algumas diretrizes do que seriam esses fins sociais, né? Mas aqui no artigo 966 ele fala dos fins sociais, dos valores sociais do trabalho e do capital humano. O valor social do trabalho nós temos lá na Constituição Federal, nossa diretriz maior, né, do que viria a ser isso, e o valor de prestígio ao capital humano. E aí nós estamos hoje num cenário de informatização, digitalização e até robotização das práticas de produção. Então, por exemplo, eu estabelecer uma unidade fabril inteiramente robotizada, eu estou tirando o caráter empresarial disso, porque se eu estou falando em robotização, eu não estou falando aqui em capital humano, né? Eu poderia até aventar capital humano, porque tem uma inteligência que criou os robôs, mas a produção em si é realizada por não humanos.
E como fica nesse contexto, né? Nós estamos tratando de atividade empresarial ou outra coisa? Então, Quero dar um exemplo e perguntar o que tu acha. Lembra do caso recente da escravidão em Bento Gonçalves, na colheita do sim, trigo? sim. Tá. Uhum, Bom, eu pode dizer, eu estou pensando na cabeça do fisco, que faz de tudo, né? E uhum. uma cabeça bem fértil, o fisco, os procuradores. Eles podem desconsiderar a personalidade jurídica da empresa de vinho em face do não respeito do capital humano ou valores sociais. Desconsiderando a personalidade jurídica, ele pode chegar aos sócios. Pode chegar aos sócios, Porque tem que sócios e ter uma administradores. utilidade, esse capital humano e valor social. Senão, não pode ser letra morta, ele tem que ter um reflexo. Desrespeitou isso, qual é o reflexo? Nenhum? Nós temos uma dificuldade de qualificar como empresário. Quem é o empresário? Se ele, por exemplo, não se nós temos uma empresa, uma atividade que hoje a gente entende como empresa, e promulgado esse projeto se converte em lei, e nós temos então uma empresa que precisa preencher esses pressupostos aqui, né? Ambiente de Sim. mercado e valorização do trabalho e do capital humano. Se, por exemplo, nós temos uma atividade que não preenche esses pressupostos, não temos, então, a figura da empresa, não temos, então, a possibilidade de subsumir isso a regras de direito concursal, regras de recuperação judicial, então não pode pedir recuperação judicial, então não pode pedir falência, por não ter elemento de empresa aqui, porque a atividade não tem respeito ao valor do trabalho e ao capital humano, né? Então, e o que é, na verdade, ter escopo de lucro? Muitas vezes a gente pode parar para pensar no contexto dos grupos societários. Há situações em que uma sociedade integrante do grupo, o maior escopo dela não é propriamente a maximização do resultado, né? Nós temos aqui um interesse coordenado com demais sociedades do grupo, e aí por ela realmente ter uma atividade de interesse coordenado com outras sociedades do grupo, não visando o máximo de lucro possível na operação que ela faz, ela deixa de se qualificar como sociedade empresária. Então começam a surgir os problemas justamente porque tem muitos conceitos indeterminados formando esse suporte aqui do artigo 966. E essa é uma característica, professor Arnaldo, me corrija se eu estiver errado, mas eu já vi outras exposições e outros convidados e outros juristas também falando desse mesmo problema, dos conceitos indeterminados, né, das criações, das inovações que não têm experimentação prática. E é um laboratório isso aqui, né? Então, muitas vezes. E a gente fica, nós como destinatários desse projeto, nós ficamos à mercê disso, tentando entender o que as coisas significam e qual é o limite aplicativo que elas oferecem. Então, ah, ainda Ao sobre o fim e ao 9, cabo, professor, ao fim e ao cabo, a gente está fazendo o quê? Uma ligação entre o conceito de empresa e de personalidade jurídica, nós né? estamos fazendo nós estamos aqui definindo quando que tem empresa e quando que não tem. E isso é principalmente importante para questões tributárias, né? Nós temos a microempresa, nós temos questões de regime especial para empresários, né? Regimes especiais. Nós temos a questão da falência e recuperação, como também elementos importantes. Nós temos a questão da interpretação dos negócios, né? Se é por empresário, então nós Sim, temos aí uma questão de paridade, de teve a simetria liberdade dos jurídicos. econômica, É, isso. é. Então, tem uma série de implicações aqui, que no momento que eu tiro o elemento empresarial, eu já estou em outra seara. Eu estou, então, no direito civil puro ou me comunicando com outros ramos, né? Como direito de consumo, alguma outra coisa assim. E aí fica a dúvida, porque a gente realmente não fica num ambiente de incerteza. E, e ainda, dentro dessa ideia do 966 ser aqui o eixo, e que foi modificado, nós podemos também observar que o legislador, o projetista, melhor dizendo, ele troca aqui, né, a empresa por empresário e ele define um conceito para a empresa, que é organização profissional de fatores. E aí vem a questão que é a seguinte:
nós temos que recorrer ao que significa empresa dentro de uma tradição já construída a partir da doutrina e a partir do que se implementou também no Código Civil de 2002. A principal influência para saber o que vem a ser empresa é o artigo do Alberto Aschini, um jurista italiano, que escreveu sobre os perfis da empresa. E são 4, ele descreveu ela como um fenômeno poliédrico. Então, ela tem um perfil subjetivo, que se confunde com a figura do empresário, tem também um perfil funcional, que se confunde com a atividade econômica, um perfil objetivo, que vem a ser o conjunto dos bens materiais e imateriais utilizados na atividade empresarial, e um perfil corporativo, que vem a dizer respeito à organização social, sendo composta pelo empresário e seus colaboradores, né? E há uma necessidade aqui de se enxergar também a empresa como uma instituição com identidade própria e que serve a um fim maior, que é um fim determinado pelo Estado, né? Então, essa é uma criação lá da época da, do governo Mussolini na Itália, né, do regime Mussolini. Então, serviu também a aspirações de controle, que nós sabemos, mas tudo para dizer que nós temos, a rigor, 4 perfis diferentes para a empresa, e o projetista escolheu um só. E tu sabe, Petri, eu já estudei essa literatura que tu traz do Aschini, e eu acho que hoje, né, no pulo do gato, para compreender o direito, eu nem gosto de falar direito empresarial, porque eu não sei se direito empresarial conseguiu substituir de forma adequada o direito comercial, tá? Mas, assim, o perfil corporativo, imagina assim, ó, o professor, tu tira todo aquele ambiente de 1940, de totalitarismo, Uhum. e tu passa a ler o corporativo a partir de Williamson, de Análise Econômica do Direito. Cara, renasce o direito empresarial, talvez até com outro nome, direito das organizações, né? Uhum. Então, eu acho que há uma falta de estudo desse perfil corporativo que ainda está presa lá naquele ambiente, que se a gente atualizar o ambiente e reler o perfil corporativo, ele é extremamente rico, extremamente rico. Tem muito potencial e a gente pode. Ela tem um valor social, ela tem uma função social, a empresa, tanto quanto a propriedade e o próprio contrato, né? Pois é justamente isso. Então, e esse valor ele acaba entrando em segmentos diferentes do direito empresarial. O exemplo disso é que quando uma sociedade não gera mais lucro, há uma causa de dissolução total dela, né? E uma sociedade que não gera lucro, ou seja, ela não preenche seu fim, enseja também a possibilidade de dissolução parcial, em se tratando de uma sociedade anônima. Então, tem implicações, né, dela preencher um certo propósito para poder se manter na realidade das pessoas, né? Não é simplesmente a forma pela forma. E aqui o legislador, o projetista, ele limita um pouco, então, a compreensão do que vem a ser empresa. E isso acaba sendo, era para ser bom, mas acaba sendo complicado. E na nossa legislação, ou seja, no conjunto de leis nossas que regulam o nosso ambiente de negócio no país, nós temos a menção à empresa com diferentes perfis. Ora, o legislador usa a empresa como sendo o próprio empresário, ora usa a empresa como sendo o conjunto de bens. Então, existe uma versatilidade que o legislador se vale, e aqui no projeto há essa limitação. Então, realmente há uma dificuldade aqui. Há uma mudança do eixo teórico, então, através de uma reforma, que é bastante drástico, a gente precisa estar atento a isso, né? A supressão do conceito de empresário no Código Civil gera reflexos em todas as leis especiais de direito empresarial. Aqui o maior exemplo é esse que nós já citamos, a Lei 11.101 de 2005, Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Isso porque nesta lei está referido que o empresário é o legitimado a falir, por exemplo. E agora pergunte-se quem seria efetivamente o empresário. Essa figura foi suprimida do Código Civil, não tem mais definição legal.
Então, é pergunta que ficará sem resposta caso o projeto de lei hoje discutido venha a ser aprovado. Uma outra crítica que a gente poderia fazer aqui, o livro 2 da parte especial continuará sendo chamado direito de empresa, mesmo que a sociedade simples que está sendo contida nele não seja empresária. Essa é Aqui vale a gente lembrar também de novo a história. O Silvio Marcondes, professor Silvio Marcondes da USP, que foi o projetista do direito de empresa do código esse de 2002 que nós temos, claro que não foi sozinho, e diversos outros juristas de grande envergadura participaram das discussões num processo de debate que durou muitos anos, né? Mas o projeto é atribuído à autoria que é o professor Silvio. Ele almejava chamar o livro 2 da parte especial de atividade negocial. Por quê? Justamente porque nem tudo que estava no livro era considerado de natureza empresarial. A disciplina da sociedade simples foi criada justamente para abranger, inclusive, a realização de atividades de natureza não empresarial, né? E essa questão se perdeu com o tempo, sobretudo, chamar de atividade negocial, né? Essa questão se perdeu com o tempo, tendo em vista, sobretudo, o objetivo de simplificar as coisas. Então, ficou lá dentro do livro Direito de Empresa o que é de natureza empresarial e o que é de natureza não empresarial. Não, né, que atividade negocial também não é uma boa É, opção. Eu acho que assim, olha, e assim, cada vez mais isso fica claro, nítido para mim. O problema do direito contratual e do direito empresarial no Brasil é a falta de comunicação com outras ciências. uhum. Toda a teoria anglo-saxã, como a gente estava falando antes, por exemplo, agora eu não me lembro se a gente falou isso na gravação ou antes da gravação, mas toda a teoria anglo-saxã trata de organização. Organização. Toda a administração de empresa é organização. Toda a microeconomia, toda a análise econômica do direito é organização. Se tu começar a falar direito organizacional, tu vai botar ali dentro todo tipo de organização que tem personalidade jurídica. Então, é uma solução simples, que já está dada, não é? Eu não estou inventando, não é um insight meu isso aqui. Está dado, está na literatura, escrito há 30 anos, no mínimo. Mas isso aí é desde a década de 80 que já se chama assim, já se estuda como organização, né? A teoria organizacional, né? Então, eu acho que ainda eu sou crítico à nomenclatura, a nova nomenclatura, a antiga nomenclatura. E aquela nomenclatura também que não foi acatada do Marcondes, também sou contra ela. Eu acho que a gente tem que começar a entender que se tratam de organizações, acima de tudo. É uma perspectiva interessante e que ela conversa com realmente esse imperativo de evolução da nossa sociedade, né? No sentido de nós, inclusive, através do direito, termos um canal de diálogo com outras áreas do conhecimento. O direito empresarial é uma das áreas mais permeáveis, né, à influência de outras áreas do conhecimento. E, de fato, ele se constrói a partir de um método indutivo, ou seja, eu tenho uma realidade prática que vai moldando as categorias e institutos. É perfeitamente aceitável que haja esse diálogo, mas que esse diálogo ocorra com maturidade e com tempo de reflexão e discussão, né? E não assim, realmente posto de cima para baixo, como de fato a gente vê aqui nesse projeto. Ao tratar da questão da organização profissional de fatores, como sendo a empresa, e alguns outros elementos de qualificação, nós temos aqui também um retrocesso no sentido de que a gente se aproxima daquela teoria dos atos de comércio do Código de 1850. Tu Por vê que quê? o próprio dispositivo fala em organização, né? Fala em organização. Né? Começa falando em organização profissional de fatores de Então, produção. tá na cara que se trata agora Hum. de direito organizacional. É, e, e justamente tirou essa figura central do empresário, está trazendo aqui uma linguagem mais fluida, com conceitos diferentes, né?
E a gente acaba tentando achar um alicerce, um piso para entender as coisas. A gente, ou se não tem a figura subjetiva, o empresário, então vamos pensar no quê? Na figura objetiva. Atos de comércio, com base lá no Código de 1850, um retrocesso, talvez, porque daí o que é empresário? São todos os atos. O que é empresa? Tudo que estiver sob o guarda-chuva da noção de ato que seja dentro de uma organização profissional de fatores de produção, no ambiente de mercado e assim por diante, como a gente já tratou. Né? Então, eu volto a pensar em atos, em determinadas operações econômicas, para saber se preenchidos ali estão os elementos para qualificar, e se não for, não é empresário. Vou deixar aqui um ganchinho para nós mesmos, para desenvolver depois, que é juntar esses atos organizacionais com o conceito de empresa de Taylor, que é um cara da economia e administração, e o conceito de Uhum. empresa de Fayol, que é um espanhol, eles lá de 1930, quando estava começando a formar a faculdade, o direito, a ciência da administração de empresas. Eles trazem, cada um deles cita 6 fatores que tem que ter, pelo menos um deles, para ser uma empresa. Né? Interessante. E são fatores de organização, são 6 tipos de gestões que se fazem na Uhum. empresa. Né? É bem interessante, então a gente consegue enriquecer aí para mostrar que atos são esses. É, Fica aí para a gente, os fatores de. Eu vou botar aqui Paiol e Taylor, para a gente tá desenvolver. anotado aqui também, porque realmente a gente não pode, lógico, a gente faz as críticas, a gente precisa lembrar da história, mas a gente também não precisa se prender só ao que foi produzido em 1940, né? Nós temos que realmente olhar para frente. E, e não são só problemas, também tem algumas questões muito interessantes no projeto. Também o objetivo aqui é levantar o que tem de positivo, e nesse sentido podemos dar um exemplo aqui, que é o parágrafo 1º do artigo 966 do Código Civil, né, que ele vai trazer o seguinte: não se considera atividade empresarial o exercício de profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores. Essa expressão, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores. O que isso aqui resolve? Resolve, por exemplo, uma celeuma antiga relacionada a escritórios de profissionais liberais, arquitetos, engenheiros, os próprios advogados, os médicos, né? Que existia uma certa discussão sobre o fato de se tornar empresarial a atividade a partir do momento que um advogado, um médico, um engenheiro, ele tem colaboradores dentro do escritório dele para auxiliar no exercício da atividade dele. Né? E aí nós. Eu sou um contratualista, não sou, né, primordialmente contratualista. Me diz, esse parágrafo único é bom ou é ruim? Eu acho que ele é bom, eu acho que ele é bom, eu acho que resolve um problema que existia, né? Se resolveu certo ou errado, eu acho que é menos importante, mas eu acho que é porque realmente encerrou a dúvida. Eu vou dar aqui o exemplo clássico do Pinheiro Neto, escritório de advocacia muito conhecido, um dos Claro. maiores do Brasil, né? Que existe um caso de dissolução parcial lá e apuração de haveres relacionado a esse escritório, onde se discutiu se o escritório tinha ou não natureza empresarial, devido ao porte, devido ao porte da atividade, nível de organização. Eles tinham. Né? E isso se espalhou, essa discussão foi adiante, outros escritórios passaram também a ser observados por esse prisma e se discutia isso. E aqui o projetista diz: olha, independente de ter colaboradores ou auxiliares, o fato é que o que importa aqui é se é intelectual, e se é intelectual não é empresário, e ponto. Né? Então, Tu pois não? concorda? Tu concorda com isso, Petri? Tu acha? Olha, eu ainda não parei para estudar assim a fundo esse tema, mas o que me parece, eu acho que o que importa é o porte da atividade. E aí um escritório que tem 300, 500 colaboradores, qual a diferença que ele vai ter relacionada a uma sociedade limitada, com 30 colaboradores que seja, e que tem um faturamento que é 10 vezes menor? Esse escritório, ele tem um nível de organização, ainda que exista o caráter personalíssimo entre as relações dos sócios e etc., o fato é que a placa tem tal força no mercado que ela anda por si só.
E aí nós já estamos falando de uma atividade que não é propriamente aquela concebida lá no Código Civil para proteger quem, né, o profissional liberal. Então, eu particularmente acho que a gente teria que revisitar melhor isso aqui e não tratar a partir da natureza da atividade, sim do porte Eu que acho, ela exerce. eu acho que a ideia aí é a consequência, né? Eu só não entendo se é uma consequência que beneficia ou não beneficia o profissional liberal, o médico, o advogado, Uhum. né? Porque, em princípio, ter uma empresa te dá maior segurança jurídica. Dá maior segurança, pode adotar o tipo sociedade limitada, por exemplo, limitar a Pode, responsabilidade dos sócios. tem várias, né, regime tributário também. O regime tributário, a própria possibilidade de pedir recuperação ou falência, né? Então, a depender, um escritório de advocacia de um porte maior pode obter um financiamento a partir do que ele apresenta em balanço, pode obter um financiamento, pode entrar em crise, e se ele entra em crise, ele não tem meios para poder resolver essa crise como o empresário tem, com ações de recuperação e a própria falência, né? Passa por um regime diferente, então é uma série de consequências aqui que a gente realmente verifica. E o artigo 966, ele também recebeu o a linha A, que é o que vai trazer regras de interpretação para todo o direito empresarial. Isso também é uma mudança bem interessante, tem um potencial muito grande, né? Então, diz o seguinte: as disposições deste livro devem ser interpretadas e aplicadas visando o estímulo do empreendedorismo e ao incremento de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos negócios no país, observados os seguintes princípios. Só um Tá? pouquinho, Então, eu vou aos poucos fazer uma. claro, Fala, empreendedorismo. Quem projetou, a cabeça que pensou nesse artigo não sabe a diferença do conceito de empreendedor e empresário. Começa aí. Não tem nada a ver o empreendedor. é, O que é o empreendedor na literatura? O empreendedor é uma, um homus econômicos que arrisca, que arrisca. Então, ele pode ser um empresário, o empresário pode estar numa fase empreendedora, pode estar numa fase conservadora. Quem é o empresário? O empresário é o ser racional que faz a empresa dar dinheiro, né? Custos de transação. Esse é o empresário. O empreendedor é o contrário do empresário. O empreendedor está arriscando, está fazendo o que o empresário não faz. Então, não cabe ter essa confusão conceitual no caput. Bom, seguimos. é. Então, ele traz isso como valores nesse caput aqui, e depois passa a estabelecer princípios, e que são vários. E nós sabemos o potencial que os princípios têm dentro do ordenamento jurídico, né? Ah, são é um potencial bastante grande. Então, nós temos aqui liberdade de iniciativa e da valorização e aperfeiçoamento do capital humano, liberdade de organização e livre concorrência, autonomia privada, autonomia patrimonial, limitação da responsabilidade dos sócios, deliberação majoritária do capital social, salvo se o contrato, sabe se o contrário for previsto no contrato social, força obrigatória das convenções, preservação da empresa, usos, práticas e costumes, simplicidade e instrumentalidade das formas. Muitos princípios, coisas que nós já temos, né, elementos que nós já temos dentro do nosso ordenamento jurídico, muitas vezes, repetições aqui, Como e que é, o que não é repetição, como que é aquela linha do salvo? aqui do salvo, aqui, deliberação majoritária do capital social, salvo se o contrário for previsto no contrato social. Esse Então, princípio salvo majoritário, princípio do direito societário, pode ser derrogado. pode, pode. Inclusive, tem uma questão aqui que talvez depois a gente vai tratar sobre a questão da exclusão extrajudicial de sócio, aliás, perdão, exclusão judicial do sócio, que agora o minoritário não pode mais excluir judicialmente o sócio da sociedade que comete falta grave, de acordo com o projeto, tá? Então, em respeito a esse princípio aqui, tem um outro problema muito grave sendo criado,
Então, nós temos esses princípios que até seriam desnecessários, assim, a positivação deles aqui no 966A. Muitos deles nós já temos em outras partes, né, em outras leis, melhor dizendo. Por exemplo, preservação da empresa, né, que nós sabemos que é um princípio que se aplica muito à Lei 11.101 e também se aplica dentro do direito societário. Não haveria necessidade de colocar isso aqui. Então, muitas vezes com intenção de ajudar, acaba prejudicando, Pode ser. criando problemas. E esse 966A, aí eu queria fazer uma observação de caráter mais geral aqui. O 966A, ele é sintoma de algo que temos experimentado no nosso país. Verifica-se um esforço do legislador em diferentes projetos e leis para reafirmar fundamentos de direito processual, civil, empresarial, concursal. Então, no CPC, por exemplo, nós temos nos primeiros artigos a positivação de princípios processuais tradicionais, como ampla defesa e noção de cooperação, né? Então, nós temos esse esforço do legislador de estabelecer ao máximo âncoras para o funcionamento do ordenamento, né? Com a Lei da Liberdade Econômica, no 421A, o legislador consagrou, no 421A do Código Civil, o legislador consagrou que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcionalidade. Na reforma da Lei 11.101, Lei de Falência e Recuperação de Empresas, 2020, artigo 6º, parágrafo 4º, o legislador registrou que o prazo de 180 dias do stay period é prorrogável por uma única vez, em caráter excepcional. Isso tudo são esforços para superar incertezas sentidas com a nossa jurisprudência. Então, é uma atividade do legislador para remediar problemas que surgem a partir de uma jurisprudência que começa a se descolar do que a própria lei diz. Aí vem o legislador, no momento seguinte, a uma hipertrofia, a um fenômeno de hipertrofia pontual da jurisprudência, o legislador vai, no momento seguinte, estabelecer lá um remédio pontual. E aí vem esse tipo de solução aqui. Craveja de princípios aqui as leis, estabelece diversas diretrizes de interpretação, procura estabelecer também entendimentos para tentar moldar o curso da jurisprudência, e que isso são problemas que surgem na jurisprudência e não deve o legislador ir atrás buscando remediar pontualmente como se fosse fazer uma colcha de retalhos para remediar os problemas, né? Esse tipo de questão aqui, uma hipertrofia da jurisprudência, por exemplo, se resolve dentro dos próprios tribunais, atacando as decisões desses tribunais, questionando as decisões desses tribunais, mas não mexendo nas leis, discutindo através de artigos isso, fomentando o debate a partir de eventos da comunidade jurídica, mas não entortando as leis para tentar realmente corrigir os problemas que os tribunais às vezes causam, né? E essa questão do stay period aqui é muito interessante, porque é justamente isso, dentro do direito empresarial, né? Antes da reforma de 2020, por quantas vezes nós vimos recuperações judiciais, os juízes estendendo o período de stay indefinidamente, até que veio o legislador ter que dizer, olha, 180 que está lá na lei é 180 mesmo, pode prorrogar só uma vez, excepcionalmente, né? Então, é sintomático esse problema, a gente enxerga isso nos projetos mais recentes. Artigo 977 do projeto faculta-se aos cônjuges ou conviventes em união estável contratar sociedade, entre si ou com terceiros, independentemente do regime de bens adotado. Regra muito boa. Modificação salutar do entendimento tradicional, aquele importado do ordenamento francês que proibia contratar sociedade quando o regime fosse separação total, comunhão universal. Então, a proposta é que caia isso por terra. Já tinha uma crítica do nosso professor Hernani Estrela há muito tempo a respeito desse tema, né? E agora, nesse projeto aqui, tem essa proposta que é interessante, que é boa. Artigo 978, o empresário casado ou que vivia em união estável pode, sem necessidade de outorga do cônjuge ou do convivente, qualquer que seja o regime, alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-lo de ônus real. Aí vem uma questão aqui que já é um probleminha. Por quê?
porque nós temos, pensando aqui, um empresário individual que tem um imóvel, esse imóvel, suponhamos que seja lá um pavilhão, tá? É um pavilhão que ele tinha renda, ele tinha renda daquele pavilhão de locação com a esposa, aquilo ajudava no sustento familiar. Aí ele resolve vender aquilo, dizendo que é da atividade dele, atividade empresarial, uma oficina mecânica, suponhamos. Resolve vender. Não precisa da outorga da esposa. Por quê? Porque essa regra aqui vai dizer justamente isso. Independentemente do regime, se ele prova que foi aquele imóvel empregado na atividade empresarial dele, ele pode alienar sem a outorga. Essa regra, ela confronta a tradição da outorga uxória, presente no artigo 1647 do Código Civil, que exige o consentimento para atos que afetem a estabilidade financeira do casal. Então, nós temos aqui uma quebra do nosso sistema em relação à outorga uxória, que está lá prevista. Aplicado às holdings, Petri. Isso aplicado às holdings, as holdings ficam um pouco ficam mais longe desse tema, porque nós estamos tratando aqui do patrimônio geral do casal, né? Do patrimônio geral tanto do marido quanto da esposa, enfim, dos companheiros, né? Cada um tem os seus bens, o seu próprio patrimônio geral, e existe um patrimônio em comum. E aqui, independente de onde esse imóvel esteja, se há prova de que ele é aplicado na atividade empresarial, existe a possibilidade de livre disposição. Nós estamos tratando aqui de patrimônio de pessoas físicas, diferente do contexto das holdings, né? Essa regra também, ela cria uma separação entre o que é afetado à empresa e pode ser gerido livremente pelo empresário e o que está fora dessa esfera. A regra traz a criação às avessas de um patrimônio separado, o patrimônio empregado na atividade empresarial, mas não exige registro algum para esse patrimônio. E a gente sabe que patrimônio afetado exige, via de regra, registro para que ele surta efeitos, né? E esse patrimônio pode ser gerido de maneira diversa do restante do patrimônio comum do casal, sede em que, a depender do regime, a regra de outorga uxória continua aplicável. Então, nós temos aqui realmente algo que precisaria ser resolvido melhor, mais bem resolvido. O mesmo objetivo de criar um patrimônio próprio para a empresa é atingido com a sociedade limitada unipessoal. Aqui é uma questão para a gente pensar, por que eu vou criar aqui a possibilidade de um cônjuge vender um imóvel sem outorga uxória, se eu consigo criar uma esfera de atuação livre do empresário no momento em que ele venha a constituir uma sociedade limitada unipessoal, que hoje é tão simples no país, né? Sim. Então ele coloca lá dentro dessa sociedade limitada unipessoal os bens que ele entende que sejam necessários para a atividade e, a partir de lá, ele começa a gerir livremente. Mas criar isso aqui para o empresário individual não me parece uma boa solução. Parece, na verdade, um problema desnecessário. E aí a gente entra na questão do direito societário, que vem com uma carga de outras regras aqui, que a gente precisa discutir, que precisamos discutir. No direito societário, propõe-se a eliminação das sociedades em nome coletivo e comandita simples do ordenamento jurídico. Primeiro ponto, então, de saída, propondo aqui a eliminação de dois tipos societários. São tipos tradicionais, pouco utilizados na nossa realidade hoje, mas a dúvida que fica é a seguinte, não estão atrapalhando, não geram problema, e na verdade, já tem uma tradição consolidada em relação a eles. Por que eliminá-los? Olha, eu estou num grupo de WhatsApp de só professor de direito comercial, um grupo liderado pelo Dr. Fábio Lhoa Coelho e pelo Dr. Gladstone Mamed. A comunidade científica é frontalmente contrária e ainda há estudos que dizem que a comandita por ações está voltando a ser usada, está começando a ser entendida, compreendida, que em Portugal existem mais de 1.000 comanditas por ações que estão sendo utilizadas e parece que no Brasil tem umas 200. Mas que não se aplique a falta de utilização da comandita por ações, segundo os professores, né? É uma questão que é cultural. Daqui a pouco pode voltar, pode começar a ser usada se for melhor compreendida de acordo com a dinâmica dos negócios e que é prejudicial tirar mesmo.
Exatamente. Na França também as comanditas são muito utilizadas. Sociedade em nome coletivo, uma das primeiras sociedades, né, tipos societários que nós temos na história. Por que tirar, né? Podem voltar. Então, até essa foi a razão pela qual no projeto Reale, Código de 2002, esses tipos foram mantidos, porque à época também já eram pouco utilizados. E qual foi a opção deles lá atrás, né? Foi manter esses tipos porque poderiam um dia voltar, né, a ser utilizados. Aí, Então, direito engessa a economia. ingessa a economia. Elimina-se a opção de haver sociedades com regimes de responsabilidade diversos, né? Eliminando esses tipos. Então, sócio ilimitadamente responsável e, por outro lado, investidores com responsabilidade limitada, que é a grande característica da comandita, né? E que nós estamos, esse projeto ele propõe a eliminação dessa alternativa aqui, o que é realmente lastimável, lastimável. Outra questão ainda do direito societário é que o legislador ele manteve a estrutura da sociedade simples como sociedade tipo tronco, né, para realmente ser aplicado subsidiariamente para os demais tipos. Essa solução ele manteve. Né? Então, a estrutura essa foi mantida, isso é um ponto importante a ser observado, só realmente essa eliminação desses dois tipos. Artigo 983, dentro do direito societário. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados no 1052 a 1089. Então, é sociedade limitada ou sociedade por ações. A sociedade civil pode constituir-se conforme um desses tipos e não fazendo subordina-se às normas da sociedade simples. Veja aqui, sociedade civil, essa figura aqui está entrando aqui no nosso ordenamento, né? A proposta é que entre pelo 983, sociedade civil. Traz E de o que, volta. Oi? e o que é ela? Ah, pois é, traz de volta ao direito brasileiro a sociedade civil. Era um tipo de sociedade que existia no nosso Código Civil de 1916, utilizada para algumas operações imobiliárias, utilizada para operações pontuais familiares, e que caiu em desuso porque ela foi suplantada pela sociedade simples do Código Civil de 2002. E agora trazendo de novo a figura da sociedade civil desnecessariamente. Porque o legislador manteve a sociedade simples como tipo, então por que trazer? Né? E qual a distinção A da... distinção entre a sociedade civil, é que, na verdade, essa sociedade civil foi estabelecida no Código Civil para sociedades que não eram exercentes de atos de comércio. E aí nós tínhamos as sociedades comerciais do Código de 1850. Entendi. Essa é a distinção. Então, para operações pontuais que não caracterizavam comércio, tinha esse tipo. Esse modelo foi modificado, inteiramente modificado. Artigo 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis e na forma da lei de seus atos constitutivos. Aí vem a questão seguinte, né? Uma regra na parte geral ainda do direito societário, porque o próprio direito societário ele também é dividido em disposições de caráter geral, que se aplicam a todo o direito societário, e aí vem os tipos, dentro do nosso livro 2, Direito de Empresa, né? E aqui está falando sobre a personalidade que vai ser adquirida a partir do registro no registro público de empresas mercantis. Mas vem cá, e a sociedade simples exercente atividade não empresária, não é registrada em outro registro? Agora está estabelecendo um registro único. Só que tem uma falha de comunicação, porque na proposta do 1050 verifica-se uma disposição em sentido contrário. O empresário, a sociedade empresária e a sociedade cooperativa vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais e a sociedade simples ao registro civil. Então, no artigo 1000, na proposta do artigo 1150, manteve a sistemática que nós temos hoje, mas no Então, 985 suprimiu. Uma falha técnica, um problema de atenção. erro material. Um erro material, exatamente. Artigo 1010, aqui a gente já entra realmente na disciplina da sociedade simples e começa a ficar mais interessante. É anulável a deliberação aprovada por voto maculado por interesse contrário da sociedade. Ok.
nos termos desse parágrafo anterior, caso em que será de 2 anos a contar do registro da deliberação ou de sua ciência, o que ocorrer primeiro, o prazo para ajuizamento da ação anulatória. Qual que é a crítica que eu gostaria de fazer aqui, que para a gente pensar? O legislador, mais uma vez, deixa de tratar o projetista, né? Deixa de tratar das hipóteses de deliberação violadoras da lei, do contrato social e das deliberações contaminadas por votos inválidos. São diferentes as consequências. O regime de invalidade de deliberação, ele é um regime muito rico. Uma das obras mais importantes, se não a mais importante do nosso país, ainda é a obra do professor Erasmo Valadão, é excelente, né? Onde ele estabelece essa diferenciação muito claramente. E com base nessa obra e com base em tudo que já se discutiu a respeito disso, a doutrina que se desenvolveu a partir de então, bom, então nós temos também estudos do Ascarelli sobre invalidade de deliberação que são importantes, né? Nós temos um manancial bem legal, bem positivo. Nós poderíamos ter desenvolvido aqui um regime de invalidades mais rico, né? Mais bem regulado. E teve uma perda de oportunidade aqui. Que é mais fácil, aqui eu vou criticar mesmo, viu, professor Arnaldo? É mais fácil eu estabelecer um monte de princípios aqui do que eu entrar numa minúcia dogmática e ficar estabelecendo um regime de nulidades novo na lei. Só que o que resolve o problema nos tribunais e da segurança é uma lei que entre nessa minúcia do regime de invalidades das deliberações, e não uma que encha de princípios lá, né, a parte geral. Né? E que pacifique as decisões, né? E que também ajudem os juízes a julgar, né? Essa é a verdade. Exatamente, exatamente. Então, um projeto desse, ele poderia ter sido feito a mais mãos e trazer um especialista de cada área para realmente trazer essa contribuição dentro do que já estudou, dentro do que já publicou, e poderíamos aqui ter um resultado melhor, né? Infelizmente, não é o que aconteceu. Artigo 1027 é outro interessante. O artigo 1027, nós temos aqui para o pessoal do direito de família, tem uma discussão muito boa. O que ele diz? Os herdeiros do cônjuge ou do convivente do sócio, ou seja, filhos da esposa do sócio, ou o cônjuge ou convivente que dele se separou, divorciou ou dissolveu a união estável, a esposa, no caso não venha integrar a sociedade, concorrerão à divisão periódica dos lucros, até que se opere a dissolução parcial ou total da sociedade. Então, essa proposta do 1027, ela reconhece expressamente a possibilidade de liquidar a cota com dissolução parcial, sem que haja a dissolução total da sociedade. Antigamente, tá, o artigo 1027, como ele foi originalmente concebido, ele não permitia que o cônjuge separado do sócio, ele buscasse a dissolução parcial para realmente liquidar a parte que lhe coubesse, em função de uma ameação, por exemplo. Não tinha essa possibilidade. Ele deveria ficar numa subsociedade com um sócio até que a sociedade fosse dissolvida como um todo. Isso poderia durar a vida inteira. E aí receber metade dos lucros que caberiam ao sócio, ao cônjuge que ficou na sociedade, né? Essa sistemática foi muito criticada ao longo dos anos e resultou no Código de Processo Civil, que estabelece a possibilidade daí da dissolução parcial para esse cônjuge, para ele poder realmente liquidar a parte que lhe cabe em função da ameação, da ameação não, perdão, a função da separação mesmo, a metade que lhe cabe em função da separação, para ele poder liquidar essa parte e receber o valor correspondente à liquidação. Isso foi modificado no CPC e agora o projetista traz a mesma solução para esse 1027, modificando o problema que então poderia existir, o conflito entre o 1027 antigo e o CPC novo, né? Então, isso é positivo, foi uma boa mudança trazida. Artigo 1028, no caso de morte do sócio, observar-se-á quanto à transmissão das cotas, substituição do sócio e pagamento de haveres aos herdeiros, o que dispuser o contrato social. Então, aqui, o projeto ele utiliza-se indistintamente o termo substituição e sucessão. No caput consta a substituição do sócio morto, mas no parágrafo 4º do artigo 1028 vai falar já em sucessão dos administradores. Substituição de um lado, sucessão do outro. O que isso, né? O que isso gera? Gera uma confusão, porque são coisas diferentes. Substituição é uma coisa, sucessão é outra coisa.
né? Inclusive, a sucessão vem aqui, não é a sucessão como aquela empresarial, aqui nós temos que pensar mais na questão do direito civil mesmo, como a sucessão causa mortes, né? Então aí também é erro material na lei. Erro material na lei, é. Só que aí vem um erro que é um pouquinho mais grave, passa da parte material, que é a seguinte: a sucessão contratual dos sócios ou administradores. Parágrafo 4º do artigo 1028. Sucessão contratual dos sócios ou administradores. Far-se automaticamente após a abertura da sucessão, quando expressamente regulada nos instrumentos societários. Aqui tem uma questão que é a seguinte: o administrador da sociedade, ele não é sucedido. E ele, na verdade, não transmite a qualidade dele de administrador, o cargo dele de administrador. Isso é uma coisa evidente, um erro muito, muito grave. Com a sua morte, extingue-se o vínculo jurídico e há necessidade de designação de um novo administrador, com observância à decisão dos sócios, contrato social e a lei. A morte do administrador não torna o herdeiro um administrador. Está presumindo que o administrador sempre é sócio. Exato, exato. Está confundindo as coisas. Artigo 1029. Além dos casos previstos em lei ou no contrato, para o exercício do direito de retirada, o sócio deve interpelar judicial ou extrajudicialmente os demais sócios com antecedência mínima de 60 dias, se a sociedade for constituída por tempo indeterminado. Qual é o problema aqui? O direito de retirada, pelo artigo 1029, hoje está pacificado nos tribunais. Pode tanto em sociedade limitada quanto em sociedade simples, esse direito de retirada aqui, né, voluntária. Existia uma celeuma antiga, né, se era aplicável à sociedade limitada, mas os tribunais superaram essa discussão e se entende que é possível. Especialmente aqui no nosso Rio Grande do Sul, é possível, tá? Só que a questão é a dificuldade procedimental para fazer isso agora. Quem precisa interpelar os demais sócios. Então, assim, nós imaginemos uma sociedade com 30 sócios, uma limitada com 30 sócios. Eu preciso interpelar todos, e não apenas a sociedade. Embora o meu vínculo seja sócio eu sociedade, eu tenho ali, então, meu vínculo apenas com ela, e se eu estou querendo sair da sociedade, eu estou exercendo meu direito de retirada apenas em relação à sociedade, mas agora, pelo projeto, eu preciso interpelar os sócios. E a partir de quando que começa a ter eficácia esse período aqui? Se, por exemplo, eu interpelo uma parte e os demais não. Não consigo achar algum sócio que mora num outro estado, ou mora fora do país. E vai contra a própria funcionalidade da empresa, né? A empresa Exatamente. é uma organização Exatamente. são que avise os sócios, aí não sei como, né? Trabalho da organização, não do sócio retirante. Exato. Exclusão judicial do sócio. Aqui, artigo 1030. Ressalvado o 1004 e parágrafo único do Código Civil, pode o sócio ser excluído judicialmente. Pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa dos sócios que representem a maioria do capital social, por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. Ou seja, eu preciso da deliberação da maioria do capital social. E se eu estou tratando aqui da exclusão do majoritário, eu não vou ter uma deliberação de maioria do capital social. Não consigo excluir um majoritário que frauda, que causa problemas à sociedade, que desvia recursos. Não consigo excluir ele. Faz concorrência desleal, prejudica a sociedade, os seus negócios. Não consigo excluir mais como minoritário. Então, é um erro por si só, né? Precisa ser revisto isso. Precisa ser revisto. Artigo 1031 fala da dissolução parcial com apuração de haveres. O artigo 1031 ele buscou trazer uma disciplina um pouquinho mais robusta para a dissolução parcial, né? Estabelecer uma coerência entre o Código Civil e o Código de Processo Civil, porque o Código de Processo trouxe a parte procedimental da apuração de haveres, e o 1031 tinha só uma regra de direito material. Então, os parâmetros trazidos no 1031 do projeto, eles são similares ao que já existe no CPC. Tentaram fazer uma conversa entre os dois, um diálogo, né, um vaso comunicante entre os dois. Só que, o que acontece? Nós poderíamos ter tratado aqui, deixado só as regras de direito material, realmente, no 1031, e tem regras de direito processual ali. Então, esse tipo de confusão é importante evitar. Esse tipo de intromissão também, importante evitar.
Então, em consagração da autonomia privada, o projetista assegura em acréscimo que o método de apuração de haveres previsto em contrato deve ser respeitado. É uma coisa que, enfim, é uma coisa evidente, mas ele procurou realmente reafirmar isso. Ainda que resulte em pagamento de quantia inferior ao que resultaria da aplicação do método patrimonial previsto na lei. Ou seja, não tem a lei não é salvaguarda e piso para ninguém. Né? Então, se o contrato tem um critério, aquele lá que tem que ser respeitado. Mas que possa se mostrar injusto é o que tem que ser respeitado, né? Exato, exato. É. Uma outra questão que chama a atenção no 1031 é que no parágrafo 4º, inciso 6º, diz o seguinte: é que um dos marcos para a dissolução parcial é a data da reunião dos sócios para deliberar a exclusão extrajudicial dele. Ok. Então, a partir da deliberação, eu tenho lá o marco de rompimento do vínculo entre o sócio e a sociedade. Isso na exclusão extrajudicial. Só que esse 1031, ele está ali naquela disciplina da sociedade simples ainda. Não está dentro da limitada. Então, eu estou admitindo, né? Estou admitindo aqui a possibilidade de ter exclusão extrajudicial agora em sociedade simples. É algo que ficou no ar. É algo que ficou no ar. E em sociedade civil, né? E a sociedade civil, seja lá o que isso queira dizer, né? Ou queira significar, porque realmente é algo que a gente está em dúvida aqui. Eu, pelo menos, estou bastante em dúvida do que significa isso. Na disciplina da sociedade limitada, nós temos algumas questões aqui. 1052, artigo 1052, que é o artigo das sociedades limitadas, a disciplina da sociedade limitada unipessoal ela poderia ter sido tratada, e não foi. Né? Nós temos artigos que falam do funcionamento da sociedade limitada, artigos de doutrina bons no Brasil, temos autores que já estudaram esse tema e poderiam ter contribuído aqui para realmente desenvolver uma disciplina. Até porque a quantidade de sociedades limitadas unipessoais hoje é muito grande. E tende a se tornar cada vez maior, porque o Brasil é um país, né, de pequenos e médios negócios. Ainda é. E um dos grandes veículos para pequenos e médios negócios é a sociedade limitada unipessoal. Poderia ter uma disciplina mais robusta e faltou. Artigo 1055, cotas preferenciais em sociedade limitada. Esse ponto é positivo. Nós temos aqui a possibilidade e a regulação disso. Né? Nós não podemos mais negar, essa é uma opinião particular minha aqui, não podemos mais negar a importância das cotas preferenciais em sociedades limitadas. São instrumentos para a criação de riqueza, captação de investimentos para a sociedade. O DREI, inclusive, trouxe parâmetros para a estipulação das cotas preferenciais em contratos sociais. E arquiva, né, as juntas sociais arquivam contratos com a previsão de cotas preferenciais. O único argumento contrário ao seu reconhecimento é a falta de previsão no Código Civil para a sua utilização. E o projeto, então, ele soluciona essa questão. Acho que é positivo, é um ponto louvável aqui do projeto. Para quem quiser fazer um negócio assim, um investimento assim, pode dar maior segurança. Sem dúvida, sem dúvida. Tem que saber a riqueza da utilização dessa possibilidade, né? Ela pode ser temporária também, né? Tem que saber Isso. utilizar. Né? Se não souber legislar sobre ela, pode trazer mais problema do que solução. Pode trazer mais problemas de solução, mas bem utilizados, é uma ferramenta incrível para captação de investimento para novos negócios, às vezes as startups usam bastante também, mas as sociedades de médio porte também podem se valer disso, modificando seu contrato social, estabelecendo cotas preferenciais e trazendo investidores que tenham um direito de voto limitado e possam, com esse direito de voto limitado, fiscalizar um pouco a gestão, vetar algumas operações, mas, de modo geral, não ingessem a gestão do fundador, que está ali só querendo realmente captar recurso. Né? Artigo 1060, a administração da limitada pode ser por pessoa jurídica, ou seja, algo que é positivo, né? E o artigo 1071, matérias que dependem da deliberação dos sócios. O legislador reafirmou que pedidos de recuperação judicial, homologação de recuperação extrajudicial e falências dependem da deliberação dos sócios. Aqui eu queria levantar uma questão para reflexão. Só reflexão, porque não temos tempo para ir a mais além. Né? Mas qual que é o ponto? Não seria o caso de discutir se são os administradores que teriam a legitimação
a competência, melhor dizendo, para pedir recuperação judicial e falência, o administrador que conhece o negócio, está na frente dele no dia a dia, cuidando da operação e vendo os indicadores de crise. Por que precisa da prévia deliberação dos sócios? Claro, a gente entende, tem a questão de afetar o rumo do negócio, a própria continuidade da operação, né? Uma recuperação prejudica muito, ou pode ajudar, mas pode prejudicar, e uma falência, então, é o encerramento definitivo da operação. Então, a gente sabe que tem essa questão, só que há um certo engessamento aí, porque nós temos empresas em crise no país, os administradores sabem da crise, mas não tem o que fazer, não conseguem pedir recuperação ou falência porque depende dos sócios, da decisão dos sócios. E muitas vezes o sócio não quer autorizar, mas também não coloca dinheiro novo no negócio. E aí fica aquela empresa se perpetuando endividada no mercado, sem que ninguém, né, consiga resolver a situação. Poderia que ter sido discutido essa questão. Artigo 1072-A. Convocações para reuniões e demais atos societários serão dirigidas 2 vezes em dias sequenciais para ao menos 2 endereços físicos ou eletrônicos fornecidos pelos sócios e constantes do contrato social. Essa disciplina é para limitada, essa regra é para limitada. Precisaria ter essa regra aqui, né? Por que aqui não vigora a autonomia privada, a maneira da comunicação entre sócio e sociedade, deixar livre isso, né? Não estabelecer parâmetro aqui para como vai ser feita essa comunicação. Então, é uma regra desnecessária. Regra que diminui, artigo 1074, diminuiu o quórum de instalação das assembleias, né, das reuniões de sócios, de 3/4 para a maioria do capital social. Então, uma tentativa de simplificar, salutar. Né? 1076. Todas as deliberações, salvo disposição contratual diversa, serão tomadas por votos correspondentes a mais da metade do capital social, impliquem ou não em alteração do contrato. Então, princípio majoritário vigorando aqui. Salvo disposição contratual diversa. Pode o contrato, então, os sócios podem escolher livremente o quórum. Essa é a mensagem. Mas é maioria absoluta, não simples, né? Não é dos maioria absoluta. Na Assembleia, de todo... Isso aí, todo capital social, maioria absoluta. E aí, claro, salvo disposição contratual diversa. Então, tem liberdade aqui. Esse aqui é um critério supletivo, tá? Supletivo. Então, tem liberdade total aqui. Podem, certas matérias, ser decididas com a aprovação do minoritário, por exemplo. Agora, tem uma doutrina mais tradicional do direito societário que diz que quórums legais só podem ser elevados pela autonomia privada e não diminuídos. Né? Então, essa doutrina aqui, ela está sendo realmente posta de lado, porque aqui o projetista está dando inteira liberdade para realmente estabelecer, os sócios estabelecerem o quórum que eles quiserem. Né? Saindo aqui do ambiente das limitadas e fazendo aqui mais 2 observações ainda de direito societário, já me encaminhando para o final aqui também. Tá? Cooperativas passam a ter obrigatoriamente capital social, ou seja, uma mudança significativa aqui no ambiente cooperativo, né? Embora sem finalidade lucrativa, o projetista enxerga necessário que sejam aplicados bens com aptidão econômica para a formação de um capital mínimo para a realização do objeto estatutário da cooperativa. Né? Então, nós temos uma tradição de não formação de capital social e desnecessidade de aporte, né? Isso se modifica aqui. Então, uma regra interessante, diferente, mereceria maior reflexão. Liquidação judicial da sociedade. O projetista deseja trazer para dentro do Código Civil regras de cunho processual. Aqui uma distinção importante. Liquidação judicial de sociedade. No Código Civil, nós temos a liquidação voluntária, administrativa, fora do ambiente do judiciário, com regras procedimentais e de direito material puro para regular esse procedimento. Mas nós não temos no Código Civil regras de liquidação judicial de sociedades.
né? E agora o projetista aqui está buscando estabelecer regras para a liquidação judicial de sociedades. E aqui vem aquela observação que a gente fez anteriormente. Por que não estabelecer regras para liquidação judicial dentro do CPC? Não seria melhor lá? E, e de fato é algo que nós podemos aqui refletir. O nosso CPC hoje ele não tem boas regras de liquidação judicial. Na verdade, a disciplina dele é muito rasa em relação a isso, né? Há uma remissão, inclusive, a diplomas anteriores, né? Nós temos essa necessidade aqui de regular melhor a liquidação judicial, mas não dentro do Código Civil. Isso é importante de se dizer. E quando a gente entra na análise das regras de liquidação judicial no projeto, aí tem erros de direito, erros materiais, tá? Erros materiais, erros conceituais. Eu acho que não vale a pena aqui, dado o avançado, também entrar nisso, mas porque a mensagem principal é onde essa disciplina tem que estar estabelecida. Nós vamos marcar outra para falar sobre isso também. Vamos, porque é um tema muito interessante. E tem. Sabe, eu acho que talvez o livro do direito empresarial seja o mais prejudicado nessa atualização de todos, né? É, tem muitas modificações aqui feitas sem reflexão. O direito A gente contratual tem um impacto tão grande assim, não, e se tem coisas que são controversas, não tem erros materiais, e o que a gente vê muito no livro de Direito de Empresa são erros materiais da lei. erros materiais, mas essa é uma observação muito importante, e é verdade, muitos erros materiais. Bom, aí saindo do ambiente societário, nós temos os títulos 13 e 4 do livro do Direito de Empresa. Eu vou tratar aqui de dois pontos brevemente, já realmente me encaminhando para o final. Contrato de trespasse, artigo 1146 do Código Civil. A responsabilização do adquirente do estabelecimento vai se dar por um período aqui, vamos ver. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado. Não diz o prazo aqui. Obrigado pelo prazo de 1 ano. Isso é a solidariedade, né? Solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano a partir da publicação, quanto aos créditos vencidos, e da data do vencimento quanto aos outros créditos. Para obter a responsabilização do adquirente, não estabelece prazo para a responsabilidade do adquirente, é uma coisa que dá uma certa insegurança, né? E para obter a responsabilização, aqui é a parte mais importante, para obter a corresponsabilização do adquirente do estabelecimento, o credor deve observar o artigo 50 do Código Civil. O que isso significa em termos práticos? Então, Desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar o adquirente. Por que não fazer uma responsabilização direta? Então, um problema realmente aqui importante, algo a ser revisto, desnecessário isso, né? Nós temos uma regra de responsabilização do trespasse que funciona bem, não pois, valeria mexer. eu acho que abre um mundo, né? E Um mundo. acho que acaba, tu falaste bem que não tem tempo, mas vai acabar lá no prazo geral de 10 anos de prescrição, né? Porque é a cobrança, né? A indenização, Sim, né? é verdade. E vai Cunho obrigacional. 5 anos, viu? A atualização do Código Civil está diminuindo a regra geral para 5 anos, né? É, teria que realmente recorrer aqui às regras, né? As regras de prescrição da parte Mas geral. ainda assim tem que haver uma certa confusão patrimonial, não vai ter, né? Desvio de finalidade, talvez. Aí que tá. Qual é a. Porque para aí que tá. Esse é o ponto central. Porque para responsabilizar pelos 50, eu preciso dos pressupostos dos 50. Quais seriam? Confusão patrimonial e desvio de finalidade. É, Né? vai ter que Então, ser. seria a questão de fraude aqui, de desconsideração inversa. É. Qual seria o abuso aqui, né? Qual seria o abuso? Relacionado a um passivo não contabilizado. Um passivo não contabilizado
é um problema, inclusive, do vendedor, do alienante do estabelecimento, do trespassante, e não do trespassário. E aí nós temos aqui um problema criado num período anterior à operação e que responde o adquirente, né, o trespassário do estabelecimento, como se ele estivesse abusando daquela personalidade jurídica, daquela pessoa jurídica. Então, fica ruim, né? Fica difícil de discutir com base no que nós temos hoje. O objetivo desse artigo já é possível alcançar nos dias de hoje com o que a gente tem de aparato judicial aí, de legal, leis de responsabilidade, a gente já tem, já chega a esse mesmo resultado hoje, não precisava, É, não né? precisava. E essa é uma questão que a gente nota basicamente em todo o projeto, né? É uma tentativa de invencionismo, às vezes, que é desnecessária, porque com os instrumentos que a gente já tem, a gente consegue resolver muita coisa. E a última regra aqui relacionada a trespasse é: o alienante pode atuar livremente no mesmo mercado do estabelecimento alienado, salvo solução diversa pactuada. Essa regra é boa, é positiva, porque ela inverte a lógica. Ela permite a concorrência em vez de limitar a concorrência. E diz, olha, a autonomia privada resolve aqui. Vocês, né, que estão negociando trespasse, que negociem essa questão também. Essas são as observações, os artigos assim que eu selecionei aqui para tratar. Tudo para dizer que nós temos um trabalho pela frente, que é um trabalho de debater, nós todos, né, da comunidade jurídica, é um trabalho de debater esse projeto para evitar que certas inconsistências pairem no nosso sistema e nós todos soframos com os efeitos, né? Seja nós como advogados, que temos que trabalhar com esse ferramental aqui, que tem problemas, né? Ou mesmo como parte, né? Porque também somos da vida, da sociedade, e temos também as nossas relações privadas, e vamos sofrer aqui, junto com todas as demais pessoas, os efeitos disso daqui. Então, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento, professor E Arnaldo Rizardo Filho. a gente que agradece, professor, meu Deus do céu, né? Uma conversa tão rica em que faça uma análise transversal de todo esse livro de direito empresarial, pontuais as tuas análises, as tuas críticas. Aqui sim temos mais críticas do que elogios. Eu acho que para mim já está claro, assim, ao longo desse trabalho que a gente está fazendo de análise, né, desse projeto, que o livro de direito empresarial é o mais é o mais defeituoso do projeto, Uhum. né? Gosto bastante do livro de direito contratual, porque ele inova também, não é uma atualização, tem muita inovação, mas no direito contratual essas inovações cabem. No direito empresarial, essas inovações trazem muito. O desequilíbrio, o impacto é muito mais pesado e é muito mais direto no empresário do que no direito contratual, né? Sim, Tá afetando a estrutura do empresário, que é a sua empresa, né? E nos contratos não, os contratos são as relações, então acaba sendo um impacto menos marcante, mas também tem bastante coisa lá no direito contratual. Mas aqui no direito empresarial eu fico muito preocupado porque vai criar uma instabilidade muito grande e uma instabilidade no principal, né, instrumento econômico que é a empresa, né? Eu acho que é isso, né? A gente tem que crescer essa crítica, assim, temos que ter coragem, temos que falar o que não está legal, né? Eu acho que sabe, eu passei os último mês lendo o livro de Semiologia do Direito do professor Gladstone Mamed. E é um problema ler um livro desses, né? Porque tu começa a achar que tudo que está escrito errado, né? Mas eu acho que nesse código atual, assim, o português também não foi bem tratado, né? A clareza das palavras,
a formulação das ideias, né? E os problemas é que se utilizam palavras que elas ficam variando entre um princípio e um conceito aberto. E essa variação, ela não é planejada pelo projetista da lei. Ele não sabe, infelizmente, ele não sabe que uma palavra pode se tornar um princípio ou pode se tornar uma cláusula aberta. E como é a questão do empreendedorismo. Utilizar empreendedorismo não tem pé nem cabeça. Empreendedorismo não é um tema de lei. Uhum. Não é um tema de lei, empreendedorismo. Né? E o microempreendedor ele não é empreendedor. O microempreendedor individual ele não é empreendedor. Né? Tu vê como o direito ele não conhece o conceito de empreendedor. O microempreendedor individual ele não tem nada de empreendedor. Tudo que ele não é empreendedor, porque ele é um prestador de serviço, de serviços básicos, ainda não intelectuais. Então, eu fico muito desapontado, né? Acho que coisas básicas faltaram, como, por exemplo, contratar um professor de português. E acho que isso é terrível, né? Um professor de redação mesmo, para escrever corretamente as coisas, né? Mas no direito empresarial a crítica é maior, né? Aqui parece que foi tudo feito muito corrido, né? E tem o histórico, né, de reuniões da comissão para a elaboração desse projeto. Eu particularmente, eu escutei isso, mas eu teria que realmente checar essa informação. Mas escutei que foram feitas 9 reuniões, sendo que só nas 2 últimas é que de fato se discutiu o texto do projeto. Então, né, nós estamos tratando aqui de um projeto que modifica todas as áreas do Código Civil. E isso é preocupante, né? Imagina, a ideia é ter comissões para tornar mais democrática a É, elaboração da legislação, né? E aí o procedimento não observa essa principiologia. é, Petri, exatamente. obrigado. Fica aqui o agradecimento especial do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, esse agradecimento especial da doutora Sulamita Cabral, presidente, meu agradecimento ao Departamento de Direito Civil. Se não for pedir muito, gostaríamos de mais uma ou duas conversas contigo para a gente aprofundar alguns pontos aí que podem ser interessantes para os colegas. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Até a próxima e hoje é sexta-feira, um bom final de semana. Muito obrigado, um bom final de semana. Um abraço.